A história de Maria, mãe de Jesus, é uma narrativa profundamente significativa para milhões de pessoas ao redor do mundo. Embora os relatos bíblicos sobre sua vida sejam relativamente breves, eles evocam uma imagem de uma mulher de fé, humildade e devoção que desempenhou um papel crucial na história da redenção humana. Desde a sua surpreendente visita pelo anjo Gabriel até o seu papel como testemunha da crucificação de seu filho, Maria é uma figura central no cristianismo, cuja vida e exemplo continuam a inspirar e desafiar as gerações até hoje. Vamos explorar mais sobre essa figura histórica e sua importância na fé cristã. Maria, a mãe de Jesus, foi uma figura escolhida com cuidado por Deus para desempenhar um papel fundamental na história da redenção. Também conhecida como Maria de Nazaré, sua história é contada nos evangelhos com reverência e admiração. Nascida em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia, Maria era uma jovem virgem prometida a José, um carpinteiro. Embora detalhes sobre sua vida pessoal sejam escassos, é amplamente aceito que ela era descendente do rei Davi. O nome Maria deriva do hebraico Miriam, mas seu significado exato permanece envolto em mistério. A narrativa sobre Maria, mãe de Jesus, é permeada por significados teológicos profundos e é uma parte essencial da história cristã. Mateus, ao conectar a profecia de Isaías ao nascimento de Jesus, destaca a importância de Maria como parte fundamental do plano divino de redenção. Enquanto várias mulheres no Novo Testamento compartilham o nome Maria, é crucial reconhecer a singularidade e a centralidade da mãe de Jesus nesse contexto. Ela não apenas desempenhou um papel crucial na vida terrena de Jesus, mas também personifica a realização de antigas profecias e a esperança messiânica do povo de Israel. Maria é uma figura proeminente nas narrativas do Novo Testamento, especialmente durante a infância e juventude de Jesus. As passagens mencionadas, tanto em Mateus quanto em Lucas, destacam seu papel crucial como mãe de Jesus e testemunha de eventos divinos. Além disso, outras referências no Novo Testamento mostram Maria presente em momentos importantes da vida de Jesus, como seu ministério público e sua crucificação. Sua presença nessas passagens ressalta sua proximidade com o Filho de Deus e sua importância na história da redenção. Maria, uma jovem humilde de Nazaré, recebeu uma visita celestial que mudaria o curso da história. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar a ela o plano divino de conceber e dar à luz o Salvador, Jesus Cristo. Este evento extraordinário aconteceu em uma cidadezinha obscura, mostrando que Deus escolhe os humildes para realizar seus propósitos mais grandiosos. Apesar de Nazaré não ser mencionada nas Escrituras antigas, foi ali que Deus decidiu iniciar o cumprimento de suas promessas de redenção para a humanidade. Diante da presença do anjo Gabriel, Maria foi agraciada com uma saudação celestial. Ser chamada de a mulher agraciada significava que ela era a destinatária do favor especial de Deus, escolhida para ser a mãe do Salvador. Porém, mesmo diante de uma saudação tão divina, Maria sentiu temor e perplexidade. O anjo Gabriel, percebendo a inquietação de Maria, tranquilizou-a, assegurando-lhe que ela era, de fato, favorecida por Deus e que daria à luz o Filho do Altíssimo. Apesar da explicação, Maria expressou sua confusão, questionando como isso seria possível, já que ela era virgem. Gabriel então explicou que a concepção de Maria seria um milagre divino, realizado pelo Espírito Santo. Diante dessa revelação, Maria aceitou humildemente seu papel nesse plano divino, demonstrando sua submissão à vontade de Deus. Durante o período em que Maria ficou grávida, ela já estava legalmente comprometida com José. O casal estava apenas aguardando o momento da celebração do casamento e o início da vida em comum. Portanto, a inesperada gravidez de Maria foi motivo de grande preocupação e confusão para José. Para esclarecer a situação, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, explicando-lhe a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Após ser confortado e encorajado pelo anjo, José aceitou prontamente Maria como sua esposa e assumiu a responsabilidade por ela e pelo filho que estava por vir. Maria deu à luz a Jesus em Belém, acompanhada por seu esposo, José, que estava lá para cumprir o censo decretado por César Augusto em todo o Império Romano. A jornada até Belém, uma distância de cerca de 140 quilômetros, certamente foi desafiadora para Maria. Ao chegarem a Belém,
José e Maria encontraram todas as hospedarias lotadas devido ao grande número de pessoas que também estavam na cidade para o censo. Com isso, eles buscaram abrigo em um estábulo, provavelmente uma gruta, onde Maria deu à luz a Jesus Cristo. Após o nascimento de Jesus, a história de Maria é mencionada de forma limitada nas Escrituras. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, exceto pelo período em que se refugiaram no Egito para escapar da ira de Herodes. A Bíblia nos oferece poucos detalhes sobre a infância de Jesus, exceto por um episódio em que ele, aos 12 anos, permaneceu em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles, voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo, entre os doutores. Maria expressou sua preocupação com Jesus e questionou por que ele havia feito aquilo. Em resposta, ouviu as conhecidas palavras de Jesus: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?" Durante o ministério de Jesus, Maria é mencionada em poucas ocasiões. É provável que ela não o acompanhasse em suas viagens missionárias, pelo menos não com frequência. No entanto, ela esteve presente em um momento marcante, o primeiro milagre de Jesus registrado nos Evangelhos, quando ele transformou água em vinho em um casamento em Caná. Em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram até ele. Ao ser informado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Ele então apontou para a multidão e declarou: "E eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Depois disso, Maria, mãe de Jesus, é mencionada novamente no texto bíblico durante o relato da crucificação. Ela permaneceu aos pés da cruz onde Cristo estava e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Essa recomendação foi uma das 7 frases proferidas por Jesus na cruz e demonstrou sua humanidade e preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Fora dos Evangelhos, Maria é mencionada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos relata que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos, perseverando a unânimes em oração. Maria, mãe de Jesus, é uma figura central na história cristã e há debate sobre se ela teve outros filhos além de Jesus. A Bíblia afirma claramente que Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus, mas não oferece uma confirmação definitiva sobre sua condição após o nascimento de Jesus. Embora seja verdade que Lucas menciona Jesus como a primogênita de Maria, essa passagem por si só não confirma que Maria teve outros filhos. No entanto, há outras passagens no Novo Testamento que mencionam irmãos e irmãs de Jesus, o que levanta questões sobre a possibilidade de Maria ter tido outros filhos. A interpretação dessas passagens pode variar, e alguns argumentam que os irmãos mencionados podem ser primos ou parentes próximos. No entanto, outros contestam essa interpretação com base no idioma grego em que o Novo Testamento foi escrito. Em última análise, a questão dos irmãos de Jesus permanece um tópico de debate entre os estudiosos e teólogos, e não há consenso definitivo sobre o assunto. A morte de Maria, mãe de Jesus, é um assunto sobre o qual a Bíblia não oferece detalhes. No entanto, ao longo da história da Igreja cristã, desenvolveu-se uma tradição em torno de sua suposta ascensão ao céu. Essa tradição tem 2 vertentes principais. A primeira sugere que Maria ascendeu ao céu ainda em vida, enquanto a segunda afirma que seu corpo foi elevado após a morte. É importante ressaltar que essas crenças são baseadas em tradições e não têm respaldo direto nas Escrituras. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou esse dogma na Igreja Católica, mas a bula emitida não oferece uma conclusão definitiva sobre qual das vertentes foi adotada oficialmente pela teologia católica. Compreendo. Vou reformular o texto mantendo o contexto intacto. Certamente, Maria, mãe de Jesus, não deve ser objeto de adoração. A adoração é reservada exclusivamente a Deus. Além disso, a Bíblia não endossa a ideia de que Maria ocupa uma posição de intercessora ao lado de Jesus. Conforme as Escrituras, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É importante lembrar que todos os seres humanos, inclusive Maria, estão sujeitos ao pecado e dependem da graça de Deus. Portanto, a doutrina da impecabilidade de Maria não tem base bíblica.
A verdadeira reverência a Maria deve ser entendida dentro dos limites estabelecidos pela Palavra de Deus. A Bíblia testemunha apenas sobre um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, sobre o qual o escritor do livro de Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro, ao escrever que ele não cometeu pecado. Apesar disso, é importante reconhecer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada por seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de corrigir equívocos da teologia católica, acabam menosprezando e subestimando completamente a mulher que Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo.